gente, tudo bem com vocês? Vindo aqui mais uma quarta-feira, que não é minha folga hoje, infelizmente. Minha folga será amanhã, quinta-feira, mas amanhã eu pretendo gravar outro vídeo. Então vamos fingir que hoje é minha folga, ao menos até às 6h30 da tarde. Agora são 4 horas e 5 minutos. Tenho aí algum tempinho para fazer leitura. E é isso. Eu acho que eu coloquei alguns trechinhos no início desse vídeo de uma viagem que eu fiz nesse final de semana. Eu fui para Monte Belo do Sul, que é Serra Gaúcha, aqui, do Rio Grande do Sul. E era tão bonito que eu resolvi gravar alguns trechinhos. Eu viajei para lá porque eu fui trabalhar num evento, numa feira, e aí por isso que eu tava lá. E, enfim, é isso. Se tiverem a oportunidade, se forem daqui e puderem conhecer alguma cidade da Serra, vale muito a pena, é um passeio muito legal. Não é tão longe, né? A gente demorou acho que umas 2 horas para chegar até lá, então tem como ir e voltar no mesmo dia. E é isso. Enfim. Bom, sobre as leituras, estou muito feliz que muitas pessoas me enviaram mensagens dizendo que estão lendo Lolita inteira. E é isso, vamos conversar sobre ele, o que vocês estão achando, estão gostando. Fiquei muito feliz mesmo, eu queria muito que mais pessoas lessem esse livro pra gente conseguir conversar. Confesso que estou lendo ele bem devagar, porque, como eu disse no vídeo passado, eu trabalho em pé, eu trabalho fazendo força, então, às vezes, durante a semana, enquanto eu estou trabalhando, eu não consigo ler muito. E esse é um livro que eu gosto muito de anotar no próprio livro, eu gosto de pesquisar as referências que ela dá, eu gosto de ler outras coisas em paralelo. É uma leitura bem ativa que eu faço, assim, que é tipo, como se eu estivesse lá na sala dela mesmo, participando como aluna, né, que é uma espécie de clube de leitura. Eu encaro esse livro como se fosse isso, como se fosse uma experiência mesmo. E aí, durante a semana, quando eu tô trabalhando, às vezes fica um pouco difícil. Claro que eu leio ele, né, mas leio pouco, assim, não leio tanto quanto eu gostaria. E aí eu geralmente utilizo esses dias de folga para fazer essa leitura mais ativa, essa leitura mais de experiência que eu gosto, principalmente com ele, né, que é um livro que cabe fazer isso. Enfim, me digam o que estão achando. Ao mesmo tempo que é um livro que eu tô gostando muito, ele é um livro pesado, então também já aconselho a irem com calma, porque claro que vai tratar de alguns temas pesados, né, elas vivem numa sociedade mega controladora, totalitária, então tem algumas coisas que elas narram que é bem difícil, assim, principalmente em relação às mulheres e tal. Então, é isso. É um livro que é pesado, mas ele é um livro também muito bom em termos de conhecimento, assim, é uma leitura muito boa de se fazer, ela dá muitas referências, é muito legal, assim. Enfim, digam o que estão achando. E por conta desta leitura, do Lendo Lolita inteira, o primeiro livro que elas discutem é o Lolita, né, do Nabokov. E aí eu comentei com vocês que eu queria muito conhecer o Nabokov, que eu nunca li nada dele, que confesso que eu não tinha muito interesse em ler Lolita. Mas é isso, aí eu queria conhecer a escrita dele, e aí eu comprei na Black Friday um e-book que não tava muito caro, assim, tava numa promoção bem boa. Eu não me recordo quanto que eu paguei, mas eu acho que foi, sei lá, 15 reais, deve ter sido, que é de contos reunidos dele. E dentro dessa coletânea, ele tem 2 contos de Natal, que é Natal e uma noite de Natal, sei lá, alguma coisa, ou conto de Natal, algo assim. E aí eu pensei, bom, eu quero conhecer a escrita dele, a autora do Lendo Lolita inteira fala tão bem dele, cita tantos textos dele e tal, quero muito conhecer a escrita do Nabokov, né, pelo menos um conto e tal, e daí eu já junto o útil ao agradável, que é fazer minha leitura que eu gosto, minha leitura temática de Natal, com uma pessoa que eu gostaria de conhecer. Porém, não deu certo. Eu li o primeiro conto, que é o Natal, não faço ideia de quantas páginas, porque eu tô lendo no Kindle, mas eu cheguei no início da 3ª parte. Se eu não me engano, ele é um conto que é dividido em 4 partes ou 5 partes. Eu cheguei no início da 3ª parte e eu não engrenou, sabe? Não me veio a magia do Natal, eu não senti a vibe Natal, não senti a vibe dezembro, os sinos não tocaram, enfim, não sei, não foi uma leitura prazerosa, que é
normalmente as leituras que eu gosto de fazer no Natal, né? Uma leitura temática prazerosa, gostosa, que aquece meu coração, que me deixa feliz, que me dê vontade de ouvir, playlist Natal, enfim, uma pessoa meio obcecada por essa época do ano. Mas é isso, não foi uma leitura, eu pensei assim, eu não quero que essa seja a minha leitura de Natal, sabe? E aí eu pensei em deixar esse e-book de Contos Reunidos para eu ler ele de forma cronológica mesmo, na ordem em que o livro se apresenta, não de forma cronológica, mas na ordem do livro, sem pegar exatamente esses de Natal. Provavelmente vai ser isso que eu vou fazer para conhecer a escrita dele. E aí eu escolhi outras leituras que eu quero fazer no Natal. Escolhi pessoas que eu já conheço a escrita, pessoas que eu já tenho uma certa familiaridade, que eu gosto, que eu sei que a probabilidade de eu gostar é muito maior do que um autor desconhecido para mim, né? A primeira é um conto que são 3 contos que eu vou ler. O primeiro conto está presente nessa coletânea aqui, que é o Capote e Outras Histórias, do Nicolai Gogol, com tradução do Paulo Bezerra, publicado pela Editora 34. E aqui nesta coletânea nós temos 5 contos dele, que é o Capote, Diário de um Louco, O Nariz, Noite de Natal e Vi. E obviamente que eu vou ler o Noite de Natal. Eu comecei ele ontem no meu trabalho, eu li, deixa eu ver aqui, eu li 15 páginas. E eu já tô amando, né? Porque eu adoro o Gogol, era exatamente isso que eu tava procurando. Eu gosto muito do humor do Gogol, eu acho ele muito engraçado, eu gosto da maneira como ele coloca coisas absurdas num cotidiano super normal, assim, ele apresenta situações completamente fora da realidade, em que as pessoas nem questionam sobre essas situações, como, por exemplo, sei lá, achar um nariz dentro de um pão, e o absurdo não é o nariz dentro de um pão, são outras coisas que acontecem, sabe? Essas cenas muito absurdas. Eu acho muito característico da escrita dele, ele sempre coloca essas situações na escrita e eu adoro, eu acho muito legal. E aqui ele faz uma coisa similar a isso, ele coloca uma situação bem absurda e eu já comecei dando muita risada, né? Eu adoro ele. Ele também tem várias críticas contra a burocracia, né? O sistema em que as cidades estão organizadas e tal, e toda aquela coisa extremamente burocrática e chata do Estado e tal. E ele sempre faz críticas relacionadas a isso, que eu também gosto bastante. Enfim, é isso. Se quiserem ler, se tiverem essa coletânea aí dando sopa na casa de vocês e quiserem fazer essa leitura, eu acho que vai ser uma leitura bem legal. Apesar de eu estar nas primeiras 15 páginas, esse é um conto que tem 50 páginas, mas eu já tô gostando bastante, eu acho que vai valer a pena. Enfim, Gogol, né? Não erra. O divo não erra nunca. E os outros 2, eles estão presentes nessa coletânea aqui, que se chama Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, organizado pelo Ítalo Morricone, publicado pela editora Objetiva. É um volume bem grandinho, sim, né? Porque tem 100 contos aqui. Enfim. E aí, o conto que eu vou ler, os 2 contos que eu vou ler, se chama O Peru de Natal, do Mário de Andrade. Ele tem 5 páginas, é muito curto. E tem um outro que eu acho que se encaixa também, que se chama Presépio, do Carlos Drummond de Andrade, que tem míseras 4 páginas. São contos realmente, eles estão aqui. São contos realmente muito curtos, então dá pra ler os 2 bem de boas. E aí, provavelmente, eu vou começar por esses, que são mais curtinhos, e aí eu consigo terminar. E aí, se der tempo, eu leio também, finalizo, né, o do Gogol. Eu não sei se eu vou conseguir finalizar o dele hoje, talvez eu finalize amanhã, porque, enfim, vou ter que trabalhar ainda hoje, infelizmente. Mas a gente finge que não, por enquanto. E aí, é isso. A gente faz naquele mesmo esquema de ir lendo e comentando, e vendo o que a gente acha, enfim, daquela maneira que eu tenho feito meio aleatoriamente. Espero que gostem. E é isso.
finalizar então esse vídeo com vocês. Acho que eu coloquei alguns takes aí desse meu dia meio caótico, dessa minha folga, que não foi folga porque eu trabalhei. Mas amanhã estarei de folga, de verdade. Inclusive, minha estante está pedindo socorro. Pretendo fazer isso amanhã e daí quero gravar para vocês também. Quero tirar algumas coisas, tá muito caótico, eu já não tô me encontrando mais. Vai chegando o livro, eu vou colocando em lugares aleatórios, ela já tá assim, ó, sem ordem nenhuma. E é isso, tá me incomodando muito e eu quero muito arrumar ela amanhã e aí eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês como que eu faço a minha organização aqui. Mas bom, como vocês viram, eu tava trabalhando num evento bem aleatório. Eu não tenho nenhum trabalho fixo por enquanto. Espero que ano que vem eu consiga um trabalho fixo, porque eu sou assim, eu gosto de uma coisa assim, sabe? Uma rotina, um negócio que eu sei que eu tenho que fazer, que eu vou receber um salário e tal. Porque por enquanto eu só tô fazendo alguns freelas, né? Eu tenho um lugar em que eu faço um freela fixo a semana inteira, contanto que eu tenho sempre folgas quartas e tal. E aí, às vezes, eu vou encaixando esses outros freelas que vão aparecendo nas minhas folgas e tal, vou jogando pra lá e pra cá, peço folga de um pra poder encaixar no outro. É um quebra-cabeça, uma coisa meio caótica também, mas é isso. Vamos ao que interessa, que são os livros. Vocês viram que eu não consegui ler muito, né? Na minha doce ilusão, eu ia chegar em casa 9 e pouquinho da noite, ia conseguir ler mais um pouco. Mas eu não consegui, agora já são 11h20, eu cheguei mais ou menos umas 11h10. Não consegui nem tomar banho ainda, nem tirei minha roupa de rua. Mas queria muito vir aqui para finalizar esse vídeo com vocês, para ele não ficar sem pé nem cabeça. Queria fazer essa finalização no dia de hoje. Muito provavelmente esse vídeo vai entrar só amanhã, quinta-feira, amanhã de manhã, cedinho, pretendo acordar e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser editar o vídeo e postar, porque eu achei que eu ia conseguir postar ele hoje, né, mas não vai rolar, infelizmente, e também, mesmo que rolasse, ficaria muito tarde para postar e também não quero postar tão tarde assim. Mas bom, vamos lá. O que eu li? Eu li bem pouco, li os 2 contos que estavam presentes nessa coletânea aqui que eu tinha mostrado pra vocês, que foi o Peru de Natal, do Mário de Andrade, e o Presépio, do Carlos Drummond de Andrade. O Peru de Natal, o que a gente tem? Temos uma família aí, ele é um conto narrado em primeira pessoa, um narrador personagem, que ele começa contando que a família dele é muito rígida e tal, e que faz 5 meses que o pai dele morreu. E que eles tinham sempre tradições muito marcadas, que tinham as coisas sempre nos seus lugares, festa é festa, momento de luto é um momento de luto e tal, uma família que seguia muito rigidamente, né, as coisas. E aí, esse narrador personagem, ele também é uma pessoa que fica se autodepreciando, então ele fala várias vezes, tipo, pra minha família eu sempre fui um nada, eu sempre fui aquele que, um zero à esquerda, e que nunca fez nada direito, e, já é típico de mim, eles sempre esperam que eu vá fazer alguma coisa, sei lá, ruim ou mal, sabe? E aí, ele é um personagem, assim, que se coloca bastante pra baixo. E aí a gente tá nesse contexto aí, é Natal, e essa família triste, né, de luto por essa perda. E daí ele diz assim, quer saber? As pessoas já esperam que eu vá fazer uma coisa contrária, né, uma coisa errada, então vou dizer que eu quero assar um peru de Natal. E aí ele fala pra mãe dele que ele quer assar um peru de Natal. E aí a mãe dele fala, não, peru de Natal a gente só faz em dia de festa e tal, em dia de celebração, a gente não tá celebrando, a gente tá de luto, a gente não vai comer um peru de Natal. E ele fala, a gente vai sim, e daí eles assam um peru de Natal e fazem a ceia, convidam os familiares, e aí tem um momento, num dado momento que ele tá cortando assim o peru, e aí a mãe dele fala tipo algo como... não te serve tanto, deixa para os seus irmãos ou deixa para as outras pessoas poderem comer também. E aí ele diz tipo, e aí eu surpreendi a minha mãe e falei que aquele prato na verdade era para ela.
E aí ela pegou o prato e começou a chorar. Isso o narrador nos contando, né? E eu achei muito fofo, assim. O conto termina também de uma maneira fofa. Eu gostei bastante, achei um conto bem curto. Ele tem 5 páginas. Tudo acontece muito rápido, mas um conto muito fofinho, sabe? Sei lá, de quentinho, assim. Foi muito legal ler essa cena da mãe e tal, se emocionar e eles celebrarem. Toda aquela coisa bem natalina, sabe? Eu curti, eu achei um conto bem legal. E aí depois a gente vai pro, já esqueci, Presépio, do Carlos Drummond de Andrade. Ele é um conto mais curto ainda, eu acho que ele tem 3 páginas ou 4 páginas. E ele vai narrar a história de uma menina, que é a das Dores, que ela fica entre as obrigações em casa, os afazeres, as tarefas domésticas que ela tem que fazer, ela tem que montar esse presépio e tal, que é o que a família espera, que é o que a sociedade espera dela. E ela fica. E o pensamento dela no namorado dela, que ela quer encontrar ele, que ela não quer montar o presépio, na verdade, porque ela quer encontrar esse cara e tal. E aí fica nessa dualidade, assim, do que fazer, ao mesmo tempo o que a sociedade espera que ela faça, o que os pais dizem para ela fazer e o que ela realmente quer fazer. E aí fica nessa reflexão, assim. Eu gostei, eu achei um conto ok, mas nada demais, assim, também não me surpreendeu muito. Eu achei que eu pudesse gostar um pouquinho mais, porque eu gosto muito do Drummond, eu amo a poesia dele e tal. Esse conto, curiosamente, eu não tinha lido, depois eu fui ver que ele tá no, acho que é Contos de Aprendiz, o nome da coletânea, ou algo assim. E eu não lembrava dele realmente, mas, não curti tanto, assim. Achei ok, sabe? Nada muito surpreendente. E foram esses os 2 contos que eu li. Gostei muito do Peru de Natal. Se vocês tiverem essa coletânea, ou se não sei se esse texto já está em domínio público, talvez sim. Mas se vocês puderem, se quiserem uma indicação de um texto curto e legal, assim, de se ler, eu indico esse. E aí depois a gente tem aqui a Noite de Natal, né? Eu acho que é isso. Noite de Natal, que está presente nessa coletânea aqui do Gogol, que eu não consegui ler. Na minha doce ilusão eu ia chegar cedinho, né? Ia chegar umas 9 e pouco, e ia conseguir ler um pouquinho desse aqui, mas eu não vou conseguir. Agora pra mim é banho, um chazinho e cama, muito provavelmente, ou assistir alguma coisinha e depois ir dormir. Mas é isso. Fiquei feliz com essas 2 leituras, gostei de ter lido esses 2 contos, apesar de tudo, né? Apesar de ter tido um trabalho aí no meio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, de deixar o like. De curtir e de deixar o like. Tô muito cansada, né? Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. E, obviamente, se estiver gostando, né? Se inscreve, que é muito importante. E, uma pergunta para vocês agora. Eu recebo algumas mensagens, assim, de tempos em tempos eu recebo mensagens perguntando se eu tenho algum clube do livro. E me enviaram esses tempos algumas pessoas perguntando se eu tinha. E eu não tenho clube de leitura, eu já pensei várias vezes em fazer um clube de leitura. Até já tentei uma vez, mas não deu muito certo, eu também não consegui me dedicar muito, porque eu acho que tem muitos clubes de leitura. Eu, particularmente, participo de 2, participo de um presencial aqui na minha cidade, e participo de um online, que é o clube de leitura da Sara, do Literalmente Sara, que eu gosto bastante também. E é isso, queria saber se vocês têm interesse, se gostariam de ter um clube de leitura aí comigo, o que vocês acham dessa ideia, porque eu também fico pensando que tem tantas pessoas que têm um clube de livro, sabe, que talvez seja só mais um e aí ninguém vai querer ler junto, e aí vai ser muito frustrante, porque eu fico muito triste com coisas assim. Então eu só gosto de fazer quando eu realmente tenho certeza que vai ter pelo menos uma pessoa para ler comigo, né? Então é isso, me digam se vocês gostariam de um clube de leitura, que formato que vocês acham que seria legal, que tipo de leitura, como que vocês
gostariam que fosse, caso queiram, né? Ai, gente, tô toda errada, tô falando toda errada agora. Mas é isso, me digam o que acham da ideia. Quem sabe aí em 2026 a gente não pensa, não monta aí num clube de leitura algo diferente aí do que tem, porque também ler os mesmos livros que todo mundo lê também não dá, né? Mas talvez eu pense em algo. Enfim, me digam a opinião de vocês sobre o assunto. E é isso, gente. Beijo, boa noite e até o próximo vídeo. Tchau!